Fala galera, aqui é o professor Leandro Martins. A gente vai para a nossa segunda aula então de confinamento, né? De aula online. Na aula passada a gente fez apenas uma revisão do último assunto que eu tinha trabalhado em sala de aula, mas hoje a gente já vai iniciar realmente um assunto novo, tá? Então espero que vocês possam compreender e aí o feedback a gente pode marcar uma aula no Zoom para tirar todas as dúvidas, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a função cosseno. Então, para a gente poder entender a função cosseno, antes a gente precisa lembrar que no caso do círculo trigonométrico, o cosseno ele é exatamente o eixo horizontal. Então, como esse círculo trigonométrico ele é chamado de círculo unitário, então o raio vale 1. À direita você tem o mais 1 e à esquerda você tem o menos 1. Então, quando o valor estiver no eixo horizontal, ou ele vale 1 ou ele vale menos 1. Mas se ele estiver no eixo vertical, ou seja, se ele não pertencer ao eixo do cosseno, então nesse caso a gente vai ter o valor 0. Lembrando que isso seria somente para as extremidades, tá bom? Vamos lá. Então, no caso cosseno de 0, o 0 está exatamente na extremidade máxima, no valor máximo. Então, o cosseno de 0 é 1. Cosseno de π sobre 2. Como π sobre 2 está exatamente no meio ali da nossa reta do cosseno, então no meio, cosseno de π sobre 2 é 0. O cosseno de π, o π já está na extremidade negativa, no valor mínimo, então o cosseno de π é menos 1. Cosseno de 3π sobre 2. O 3π sobre 2 também está no meio da nossa reta cosseno. Então, se ele está no meio, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. E o 2π está na mesma posição que o 0, então ele também vai ter o cosseno igual a 1. Então, nós temos aí alguns pares ordenados. O par ordenado 0, 1. O par ordenado π sobre 2 com 0. O par ordenado π com menos 1. O par ordenado 3π sobre 2 com 0. E o par ordenado 2π com 1. Então, aí você tem os pontos que representam as extremidades dos quadrantes para a função cosseno. Tá? Quando você constrói o gráfico, você tem, então, esse formato de gráfico chamado de cossenoide. Então, nesse gráfico do cosseno, é importante você observar duas coisinhas. Primeiro, é o que nós chamamos de imagem, que é o intervalo que vai do menor ao maior valor, de menos 1 a 1, e o período, que é o arco descrito para completar uma volta. Observa que o pontinho ali começa no 0 e termina no 2π. Então, quer dizer que ele, para completar uma volta, descreveu um arco de 2π radianos. Então, período, no caso, é de 2π. Tá bom? Só que esse gráfico ele é um gráfico canônico, ele é o original. Eu posso multiplicá-lo. Vamos agora multiplicar o cosseno. A gente vai multiplicar por 2. Então, o cosseno de 0 é 0. O cosseno de 0 é 1. Multiplicado por 2 vai dar 2. O cosseno de π sobre 2 é 0. Multiplicado por 2 vai dar 0. O cosseno de π é menos 1. Multiplicado por 2 vai dar menos 2. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. Multiplicado por 2 vai dar 0. E o cosseno de 2π é 1. Multiplicado por 2 dá 2. Então, aí você tem agora os pares ordenados 0, 2, 0, π sobre 2 e 0, π com menos 2, 3π sobre 2 com 0 e 2π com 2. Tá? E aí você tem, então, mais uma vez o gráfico da função cosseno. Professor, esse gráfico é igual ao anterior. O formato dele é igual. Só que observe uma pequena diferença. A imagem do gráfico anterior era de menos 1 a 1. Agora ele já está indo de menos 2 a 2. É porque esse gráfico ele sofreu uma mudança na amplitude. Quem modifica a amplitude é exatamente esse elemento que multiplica o cosseno. Você observa ali 2 vezes o cosseno. Então, como tem alguém multiplicando, ele vai mudar a amplitude. Certo? Vou verificar agora como é que ficaria o gráfico se eu somasse alguma coisa com ele. Então, vamos lá. O cosseno de 0 é 1, vezes 2 dá 2, com mais 5, 7. O cosseno de π sobre 2 é 0, vezes 2 continua 0, com mais 5, 5. O cosseno de π é menos 1,
vezes 2 vai dar menos 2, e 5 menos 2 é 3. O cosseno de 3π sobre 2 é 0. 2 vezes 0 dá 0, com mais 5, 5. E o cosseno de 2π é 1. 2 vezes 1 dá 2, com mais 5, 7. Então, você tem aí os pares ordenados para esse gráfico. Então, vamos lá. Nós temos agora o gráfico aí, tem o mesmo formato, continua sendo uma função cosseno, não vai mudar o formato, mas observa que ele sofreu uma translação. Esse gráfico ele subiu, né? Quando o gráfico sobe ou desce, significa dizer que tem um elemento mudando aí, e esse elemento nós vamos chamar de ponto médio. É exatamente o 5 que está somando lá em cima. F de x igual a 5 mais 2 vezes o cosseno de x. Bora tentar entender o que o 5 e o 2 fazem aí no teu gráfico. O 5 é o ponto médio. É exatamente o elemento que vai ficar entre o máximo e o mínimo. A gente pode até calcular esse valor através de uma média aritmética. Soma o máximo com o mínimo e divide por 2. O 2 é a amplitude. Você consegue observar, por exemplo, que a tua imagem ela vai do 3 para o 5 para o 7. Ela está mudando de 2 em 2. Por isso, o 2 multiplicando o cosseno ali na frente. Tá? Como é que a gente poderia também encontrar através de uma fórmula o 2? Ao invés de você somar os valores máximo e mínimo, você subtrai. 7 menos 3 dá 4. Dividido por 2, 2. Então, para encontrar o primeiro termo, que é o ponto médio, você soma e divide por 2. Para encontrar o segundo termo, que é a amplitude, você subtrai e divide por 2. Beleza? São 3 parâmetros. Nós já vimos o primeiro, o que soma, o segundo, que é o que multiplica. Agora a gente vai ver um que vai ficar ali dentro do parêntese. Nos 2 exemplos anteriores, o x ficou sozinho. Tá? A gente vai ver agora o que vai acontecer se tiver um elemento ao lado do x. Agora nós já colocamos aí ao lado do x o 3x. O que isso vai mudar na tua função? Observa só. Os valores aí permanecem o mesmo do gráfico anterior, tá? 7, 5, 3, 5 e 7. O que mudou nesse caso já foram os valores aqui do meio. 0, π sobre 6, π sobre 3, π sobre 2 e 2π sobre 3. Tem uma formulazinha que a gente vai adotar aí para encontrar o período da função. Você tem que dividir 2π pelo c. Esse c vai ser exatamente o coeficiente do x. Quem que está ao lado do x lá em cima, na função? O 3. Então, vai ficar 2π sobre 3. Por isso que o último valor ali que aparece no teu gráfico é o 2π sobre 3. E agora a gente vai montar os pares ordenados. O 0 faz par ordenado com 7 lá em cima. O π sobre 6 faz par ordenado com 5. O π sobre 3 faz par ordenado com 3. O π sobre 2 faz par ordenado com 5. E o 2π sobre 3 faz par ordenado com 7. Então, para você encontrar o último termo, o período da função, é só utilizar essa fórmula aí. Tá bom? Bora tentar resumir o que a gente precisa. Aí eu fiz um videozinho utilizando um aplicativo chamado GeoGebra. Esse aplicativo ele é bem interessante, também você pode construir ele online. Nós temos aí a função da forma a mais b vezes cosseno de cx, onde o a vale 20, o b vale 10 e o c vale π sobre 6. Nós vamos multiplicar, alterar o a para ver o que acontece. Era 20, passou a ser 40. O que aconteceu com o gráfico? Ele subiu. Então, toda vez que você modifica o A, você está mudando o posicionamento dele. Ora você sobe, ora você desce. Agora a gente colocou no 10, depois no 20, ele está mudando. Bora mudar agora o B. O que vai acontecer se eu mudar o B? Era 10. Olha o que aconteceu. Ele ampliou. Ele tem uma amplitude diferente. Toda vez que você modifica essa amplitude, você torna o gráfico maior, com maior alcance vertical, ou menor. Observa aí que cada mudança do B faz ele aumentar ou diminuir o valor máximo e o valor mínimo. Agora, e o elemento ali que está dividindo o π e x? O que vai acontecer se eu mudar? Ele muda o período. Ele sofre o que nós chamamos de efeito sanfona.
ele vai aumentando e diminuindo. Cada vez que você muda aquele valor, você está mudando o período da função. Então é importante aí você observar que o A ele modifica o gráfico subindo e descendo, o B ele modifica o gráfico ampliando ou reduzindo, aí, modificando a amplitude, e o C, que é aquele elemento aqui que vai ficar junto do X, ele altera o período. Tá? Vamos verificar uma questão aí na prova do Enem para a gente ver como é que a gente pode trabalhar isso numa questão. Olha só. Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P em função de T igual a A mais B vezes cosseno de CT. Exatamente os elementos A, B e C que eu havia comentado anteriormente com vocês. E T representa a variável tempo, medida em segundos. Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. O que ele quer aí é que você monte a função obtida por este cientista ao analisar o caso específico. Então, o que nós precisamos? Calcular o valor do A, do B e do C. O que é o A mesmo? O A é o ponto médio, é aquele que fica no meio entre o máximo e o mínimo. E como é que eu vou fazer para calcular o A? Somando e dividido por 2, a média aritmética. Você soma o valor máximo com o valor mínimo e divide por 2. O valor máximo é 120, o mínimo 78, aí você divide por 2. 120 mais 78 dividido por 2 vai dar 99. Então, o ponto médio, o A, é 99. Com isso ali, nós já descartaríamos algumas alternativas, né? Vamos verificar o B agora. O B é amplitude. Só de olhar para a imagem, você já consegue perceber ali que ele vai do mínimo, que é 78, para o médio, que é 99, depois para o máximo, que é 120. De quanto em quanto ele está mudando aí? 78 para 99 para 120. Ele está mudando de 21 em 21. Mas se você não conseguir perceber isso, a gente também pode usar uma fórmula. Subtrai e divide por 2. O valor máximo é 120, menos o mínimo, que é 78, dividido por 2, 21. Então, ele está mudando de 21 em 21. Beleza? Então, aí nós temos já o A e o B. Está faltando o C aí para a gente identificar qual a alternativa correta. Como eu disse para vocês, o C tem uma formulazinha. É 2π dividido pelo período. Tá? Nesse caso, o período ele deu. Só que ele deu de uma forma diferente. Número de batimentos cardíacos por minuto. O número de vezes que um fenômeno ocorre em um intervalo de tempo, em 1 minuto. Isso não é período, isso é frequência. E na física você aprende que a frequência ela é o inverso do período. Então, se a frequência aí é de 90 batimentos por minuto, então o período vai ser o inverso. Vai ser 1 sobre 90. Então, na fórmula vai ficar 2π dividido pelo período, que é 1 sobre 90. Divisão entre duas frações, você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 2π vezes 90 vai dar 180π. Tá? Mas, professor, não tem essa alternativa com 180π dentro do parêntese. É verdade. Só que no comando da questão ele quer a resposta em segundos. Né? Ele quer o tempo medido em segundos. Então, eu vou transformar. Você sabe aí que 1 minuto tem 60 segundos. Então, para transformar, eu vou dividir por 60. 180 dividido por 60 vai dar 3. Aí, com π, 3π. Por isso, a alternativa correta, nesse caso, vai ser a letra A. Tá? Então, 99 mais 21 vezes o cosseno de 3πt. Beleza? Eu vou fazer uma última questão aqui para a gente finalizar. Essa questão caiu na prova do Enem de 2015. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que sua disponibilidade dos mercados varejistas ora é escassa, com preços elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de produção máxima da safra. A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P em reais do quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função, onde x representa o mês do ano, x1 é janeiro, x2 fevereiro e assim sucessivamente. Ele quer saber o mês
no qual a produção foi máxima. Ele fala aí de um produto sazonal. É aquele produto que, quando ele está em alta, ele tem um preço baixo. Agora, quando ele está em baixa, a produção está baixa, o preço dele é elevado. A gente tem na nossa região aí o açaí. Tem período que o açaí está mais barato, tem período que o açaí está mais caro. Tá? Mas vamos lá. A função é essa. P em função de x igual a 8 mais 5 vezes o cosseno de πx menos π sobre 6. Se ele quer que a produção seja máxima, significa dizer que o P de x, que é o preço, tem que ser mínimo. Aí eu pergunto, qual é o ângulo que tem cosseno mínimo? Lembra que o máximo é 1 e o mínimo é menos 1. Qual é o ângulo que tem cosseno menos 1? 180, ou π radianos. Então, você vai igualar todo o parêntese ao π. O 6 que está dividindo passa multiplicando, fica 6π igual a πx menos π. O menos π vai passar para o outro lado somando, 6π mais π igual a πx. 6π mais π vai dar 7π, então 7π é igual a πx. Você corta o π de um lado com π do outro lado, sobra então que x é igual a 7. E 7 é o mês do ano que se refere a julho. Tá? Então, por isso a resposta aí, letra D, julho. Beleza? A gente vai estar ainda tirando dúvidas. A gente falou hoje somente da função cosseno, mas na próxima aula a gente vai falar da função seno para tentar esclarecer melhor ainda esse assunto. Ok? Valeu, meus amores. Muitíssimo obrigado. Uma boa semana para vocês.